complicado. Primeiramente, eu quero cumprimentar o senhor, né, em nome aqui de toda a equipe, junto aqui com o Nivaldo, pelo prêmio, né, de mestre em Direito Desportivo que o senhor recebeu essa semana. Aliás, não é nem recebeu, pelo mestrado, pela conclusão, por se tornar o primeiro jurista desportivo goiano a atingir esse patamar, né, aqui do estado de Goiás. E isso é uma honra para nós, contar com o senhor aqui, ter o senhor na nossa equipe. Então, essa é a primeira parte. O senhor vai ter a oportunidade de falar também e responder, doutor, mas uma honra falar com o senhor. Outra coisa, a questão do Danilo Santa Cruz que viria para o Goiás. Né? Tinha um pré-contrato com o Rosário Central da Argentina, não comunicou o Goiás a existência desse pré-contrato. A AFA alertou a CBF, que alertou ao Goiás que existia um pré-contrato. Embora as informações de contrato que foram enviadas para o jogador eram diferentes das informações do pré-contrato, por isso não houve assinatura. Por isso que o Danilo Santa Cruz não assinou o contrato, ele, o seu representante, não foi para o Rosário Central, negociou e acertou a sua vinda para o Goiás. Doutor Paulo, por favor, elucide esse caso, que o que a gente quer entender, doutor, é qual que é o poder desse pré-contrato de impedir que o Danilo Santa Cruz arrume um outro emprego. Bom dia, doutor. Bom dia, Bruno, Daniel, Nivaldo Carvalho, a todos os ouvintes da Band News FM. Dizer que é uma satisfação muito grande falarmos sempre aqui pelo Lei do Jogo e trazer todos esses assuntos do mundo jurídico desportivo. Sem sombra de dúvidas, a questão do pré-contrato, mais uma vez, gerando controvérsias no mundo do futebol. É importante deixar claro, Bruno, Nivaldo e a todos que nos acompanham, que o pré-contrato ele gera direitos e deveres nas partes que são envolvidas, ou seja, entre o atleta e o clube que propõe aquela efetiva contratação condicionada daquele atleta. É evidente que para esse pré-contrato ele ser efetivado, ou seja, para que ele possa virar um contrato de trabalho propriamente dito, ele tem que preencher diversos requisitos, como, por exemplo, o atleta possivelmente não ter nenhuma punição a ser cumprida, ser aprovado nos exames médicos e também as condições iniciais que foram passadas a ele inicialmente naquele pré-contrato, serem colocados na prática no contrato que vai ser devidamente registrado para que lhe dê condição de jogo. Agora, na parte do Goiás, vamos pensar assim de forma hipotética dentro da pergunta que foi feita. O Goiás agiu com extrema cautela e de forma preventiva, porque não há como um clube ele ter acesso a uma consulta de eventuais pré-contratos. Não há um sistema disponibilizado aos clubes de futebol e nem obrigatoriedade de registro de qualquer pré-contrato. Então, o atleta, caso ele queira assinar com pré-contrato com depois ele tenha uma proposta de um segundo clube, ele queira assinar um pré-contrato com aquele outro, ele faz, e isso acontece. Agora, daí também poder gerar consequências para esse atleta, com certeza vai gerar. Então, o que deve ter acontecido na prática? Esse atleta assinou esse contrato, pré-contrato com o Rosário Central, posteriormente deve ter havido algumas divergências, como você mesmo relatou, que as propostas iniciais posteriormente não seriam consolidadas, e ele procurou outro clube. Só que ele não, pelo jeito, ele não rescindiu esse pré-contrato com o clube argentino, não fez um distrato, não entrou com ação respectiva para poder fazer aquela rescisão. E claro, tão logo esse segundo clube, no caso o Goiás, tomou ciência de que existia esse primeiro pré-contrato, de forma muito cautelosa e, na minha opinião, acertada, optou em não efetivar o contrato de trabalho com esse atleta. Porque se ele estava ciente e mesmo assim quisesse seguir com essa negociação, com aquele outro contrato, pré-contrato ainda em vigor, não há dúvidas de que isso poderia dar uma discussão e uma boa dor de cabeça ao Clube Esmeraldino um pouco mais à frente. Embora não exista esse sistema para você consultar, por exemplo, eu sou um time de futebol, eu sou o Goiás, aí eu vou contratar o Nivaldo. O Nivaldo tem um pré-contrato com o Vila. Não tem como eu saber disso. Mas a informação que veio é que o pré-contrato ele havia sido registrado na AFA. Então, esse pré-contrato ele acaba sendo registrado na Confederação, na Federação Nacional. É isso, doutor? Aí, por exemplo, se o clube não apresentou
a mesma condição no contrato do pré-contrato, não seria automática essa rescisão? Não é assim que funciona? Como que faz para rescindir um pré-contrato? Não, não é assim que funciona. Por exemplo, se a Associação de Futebol da Argentina, eles exigem esse registro de pré-contrato, é um sistema deles nacional. Por exemplo, aqui no Brasil, não há obrigatoriedade, não há nem essa disponibilização de registro de pré-contrato junto à CBF. O que o regulamento nacional de registro e transferências de atletas profissionais, que é o RNR-TAF, por exemplo, aqui do Brasil, quando você vai fazer pré-contrato com um determinado atleta e ele mantém ainda contrato em vigor, o clube que quer fazer esse pré-contrato apenas notifica esse clube de que está mantendo negociações para assinar pré-contrato. Apenas isso. Não há necessidade desse registro junto à CBF. O que vai ter necessidade de registro posterior é apenas do contrato de trabalho para que dê condição legal de jogo. Agora, a pergunta que você fez é muito importante também, Bruno. Por exemplo, poxa, o Rosário estava descumprindo o que propôs lá no pré-contrato. Então, caberia ao atleta procurar os meios legais para a sua rescisão, para buscar essa rescisão desse pré-contrato, porque ele é um contrato que gera direitos e deveres para as duas partes. Então, se teve alguma que descumpriu, caberia ao atleta procurar a sua efetiva rescisão para poder seguir a sua vida adiante para assinar com outro clube. É a cautela que recomenda esse tipo de situação. Doutor Paulo, bom dia primeiramente. É o seguinte, o pré-contrato, o senhor falou aí a respeito do pré-contrato e os requisitos necessários para se assinar isso. Vamos colocar aqui uma situação hipotética. O Santa Cruz assinou esse pré-contrato com o Rosário, isso é a título de exemplo, no mês de outubro, por exemplo. Então ele assinou esse pré-contrato, e ele estaria desvinculado de algum clube ou estaria liberado para jogar pelo Rosário a partir de janeiro. A minha dúvida é, esse pré-contrato, ele em janeiro, ele poderia já ser registrado na AFA como um contrato definitivo com o atleta? Muito bom dia, Nivaldo. Satisfação falar contigo também. O pré-contrato, ele não é registrado de forma automática, ele tem que ser convalidado para um contrato de trabalho, porque, por exemplo, o pré-contrato, ele pode chegar ali no momento o atleta assinar, por exemplo, igual no exemplo que você disse, ele assinou o pré-contrato em outubro, teria que apresentar em janeiro. Se ele chegasse lá, por exemplo, para os exames médicos e ele não estivesse apto, esse pré-contrato ele não geraria nenhuma eficácia. Ou seja, ele já seria extinto ali de pleno direito. Se, por exemplo, esse pré-contrato, quando chegasse lá em janeiro, esse atleta tivesse sido punido, por exemplo, em dezembro, por uma questão de doping, fosse ficar 2 anos sem atuar, ele não assinaria o contrato de trabalho. Então, quando ele deveria apresentar em janeiro, tem que obedecer essas condições e assinar o contrato de trabalho. É esse contrato de trabalho que vai ser devidamente registrado. Doutor, aí é o seguinte, até o André trouxe a informação aqui agora há pouco, a janela de inscrição de jogadores da Associação de Futebol Argentino, ela já foi fechada e o contrato não foi registrado. O Santa Cruz, ele não é, nesse momento, jogador do Rosário Central, ele não efetivou esse pré-contrato, ele não assinou o contrato definitivo com o Rosário Central. Nesse caso, o Goiás contrata o jogador. E aí tem risco assim mesmo, por causa do pré-contrato não ter sido desfeito, doutor? Sem dúvidas terá risco. Não tem a menor dúvida disso. Eu vejo que agiu de forma muito cautelosa nesse sentido a equipe do Goiás. Isso que vai acontecer em relação ao atleta e o Rosário Central, sem sombra de dúvidas, isso possivelmente virará uma ação judicial por descumprimento e vai ser discutido ali todas as obrigações que foram ultimadas. O fato de fechar a janela argentina hoje e tudo mais, isso não seria, por exemplo, um obstativo de poder gerar consequências futuras aí, caso
o Goiás optasse em assinar um contrato de trabalho com esse atleta, sabedor da existência desse outro, que não houve a rescisão formal. E quais seriam os riscos para o Goiás, doutor? Olha, se nós trabalharmos aqui de forma hipotética, até porque, né, evidentemente, estamos trabalhando assim, e é uma forma ética também de proceder, pelo fato também de não termos acesso a qualquer tipo de documentação. Poderia, por exemplo, esse fato dizer que poderia estar havendo um aliciamento de atleta, um descumprimento à norma regulamentar, e por se tratar de um atleta de dimensão internacional, ou seja, um atleta de outra nacionalidade, isso ia ser discutido dentro dos órgãos da FIFA, poderia gerar alguma consequência não só econômica, mas também, principalmente, disciplinar, com punições que poderiam ser aplicadas, variando desde advertência, depois partindo, se fosse algo mais grave, para censura, até um transfer ban, que eu não acredito, mas, em tese, poderiam ser todas essas consequências previstas nos códigos regulamentares da FIFA. Para a gente finalizar aqui com o senhor, doutor, até a gente vinha discutindo esse assunto já, até agora nós só falamos disso aqui no programa. Vamos dizer aqui, nós estamos analisando uma situação baseada naquilo que nós temos de notícia, né? Nós não ouvimos o jogador, nem o empresário dele, a nossa fonte nesse momento é o André Rodrigues, que tem todas as informações e baseado até nas notícias dele, nós estamos discutindo isso aqui com o senhor. O senhor diria que talvez o erro, vamos colocar, talvez o erro tenha sido do jogador e principalmente do seu empresário de não comunicar o Goiás dessa situação, para talvez não se trabalhar com antecedência uma solução para essa questão aí do pré-contrato. Isso poderia ter sido trabalhado de uma maneira melhor, para não terminar aí com um desfecho desse, né, do jogador não vestir a camisa do Goiás, embora já esteja em Goiânia, já tenha feito os exames e assim por diante. Como é que se analisa isso aí, doutor? Baseado nessas informações que foram passadas, eu não tenho dúvidas de que talvez houve sim uma falha por parte do jogador e da sua equipe de representação, dentro dessas informações que foram passadas. Talvez até no próprio imaginário deles, o simples fato do Rosário, a princípio, ter descumprido uma obrigação contratual, né, de aspectos remuneratórios, isso por si só já seria motivo para não rescisão, para rescisão automática, né, do pré-contrato. Mas não é assim que funciona. Então, logo você assina um pré-contrato, você gera direitos e deveres, você cria obrigações para as duas partes. E a partir do momento em que gera isso, você precisa rescindi-lo, seja de forma consensual ou judicial. É assim que funciona. Tá certo, doutor Paulo, acho que ficou muito bem esclarecido. Mais uma vez, parabéns, o senhor é mestre em Direito Desportivo, o primeiro de Goiás, né? E isso para nós é uma honra muito grande, né, Nivaldo? Ter o doutor Paulo junto conosco e tê-lo aqui em Goiás. Ter o doutor Paulo Henrique Pinheiro como um goiano, como uma pessoa que está perto de nós e também militante do futebol goiano. É verdade, Bruno, e a gente fica feliz demais porque o doutor Paulo Henrique, além de ser um grande profissional, é um amigo que nós temos, um amigo que nós conquistamos nesse meio de futebol. E isso mostra, Bruna, que nada é por acaso. O que esse rapaz estuda, o que ele se dedica, e não é de hoje. O Dr. Paulo é envolvido nisso, eu acho que ele tem uns 15 anos. E é um cara que é perfeccionista, estudioso, um cara extremamente dedicado e recebe como recompensa, né, esse título, que é muito motivo de muito orgulho para ele, para a família dele, para nós que somos amigos dele. Então, parabéns, viu? Eu estendo os parabéns do Bruno Daniel através do meu pensamento também, viu, doutor Paulo? Que você continue sendo esse profissional extraordinário que é e que continue sendo nosso companheiro e nosso amigo. E nosso diretor jurídico também. Nivaldo, Bruno, eu que agradeço, eu sou muito grato sempre pelas oportunidades, pela nossa amizade, pela nossa parceria. Acredito que o nosso projeto Lei do Jogo, ele é um projeto inédito a nível de rádio brasileiro, e isso tanto assim é que algumas outras rádios Brasil afora veio copiando a nossa ideia, Nivaldo. Eu me lembro muito bem, há quase 4 anos atrás, que nós conversamos aqui no escritório sobre esse assunto, que você lançou essa ideia, e foi muito bem acolhida por nós,
E assim, muito grato, agradeço pelas palavras, de fato um título que demandou muito esforço, muito estudo, e seguimos sempre aí tentando fazer o melhor para os profissionais do nosso estado, para o rádio esportivo goiano e principalmente para as feras do esporte. Me considero, sei que sou um integrante da equipe e fico sempre à disposição para poder auxiliar, fazer os comentários jurídicos desportivos numa linguagem mais simples possível para que o nosso ouvinte possa ter uma compreensão do que estamos tratando, não é verdade? É isso aí, grande doutor Paulo Henrique Pinheiro, um abração, muitíssimo obrigado pela participação e também pelo esclarecimento.